Há bem poucos dias, os economistas dos maiores bancos do Brasil falavam que o dólar ia chegar até o fim do ano valendo R$5. Chegou o meio do ano e o dólar bateu R$ 5,50. E o que aconteceu? Os grandes economistas, os grandes analistas foram mudando suas previsões aos poucos e hoje já falam que o dólar vai chegar no fim do ano com um preço de equilíbrio aos 5,15. O perigo de se basear em previsão na hora de determinar os seus investimentos é o tema do Ligando os Pontos dessa semana, podcast do Monitor do Mercado, que vai ao ar todas as quintas-feiras no YouTube e às 10 da manhã na home do Portal Terra. Oi pessoal, eu sou o Marcos de Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e esse é o podcast Ligando os Pontos, que a gente traz todas as semanas com algum tema que seja útil para você tomar a decisão em relação aos seus investimentos, em relação às suas finanças. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, clica aqui embaixo para já seguir o canal, já acompanhar os nossos próximos vídeos e, se puder, deixar o seu like, a sua curtida, é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade. Se eu te disser agora qual vai ser o ativo que mais vai bombar, que mais vai valorizar nesse ano, o que você vai fazer? Se eu te disser agora, nesse vídeo, se você pensou em vender tudo e comprar só isso, que bom que você está aqui. Eu agradeço a confiança, mas é justamente para evitar esse tipo de atitude que eu gravei esse vídeo para vocês. A gente vai falar aqui sobre como as previsões, tanto dos grandes economistas do Brasil, quanto dos youtubers, dos investidores, dos analistas de investimento, acabam atrapalhando se você não sabe como usar isso para o seu bem, para o seu proveito. Pensa comigo, a necessidade de mudar previsões constantemente mostra que as previsões são tremendamente falhas e feitas para isso. Elas são mais um filme do que uma foto, mas eu vou explicar isso mais adiante. Mas pensando naquela ideia do ativo que mais vai valorizar nesse ano, no ano passado, por exemplo, 2023, o que mais deu dinheiro, o investimento que mais deu dinheiro foi o Bitcoin, tá? Entre os principais ativos do mundo. E se você tivesse enchido o bolso de Bitcoin no começo de 2023, no fim do ano você ia estar feito. Agora, se você fizesse a mesma coisa em 2022, quando as análises apontavam basicamente a mesma perspectiva para a moeda, você ia ter perdido mais da metade do seu dinheiro. Porque em 2022 o Bitcoin caiu 66%, ficou atrás da poupança, muito atrás. Teve uma queda de 66%, mais da metade do valor foi embora, virou pó. Depois recuperou em 2023. E isso acontece também com o ouro. Tem ano que o ouro é o melhor investimento, o dólar é o melhor investimento, e tem ano que é o pior de todos. Porque o fundamento do ouro muda? Não, é o mesmo metal precioso desde sempre e é cobiçado, por todas as economias desde sempre. O dólar faz muito tempo que virou o lastro mundial, a base mundial da economia. Mas ainda assim, tem ano que investir em dólar não é a grande parada. Esse ano, por acaso, seria excelente. Mas não dá para colocar tudo em dólar, porque é isso, ele vai subir e ele vai cair como todo o resto dos ativos do mercado. Encarar a realidade é a pior coisa que pode acontecer para uma previsão. Começo de guerra, começo de pandemia, queda na produção de insumos, enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer para atrapalhar uma previsão de se concretizar. E normalmente essas coisas acontecem. As previsões elas estão aí muitas vezes para humilhar quem as fez, para dar uma lição de humildade, para a gente entender que a base da previsão é que você está enxergando uma mudança de cenário. Então, quando os economistas mudam a previsão para o dólar, é sinal que eles estão enxergando um cenário diferente lá para frente. Não que eles vão acertar com um ano de diferença ou com 6 meses de diferença. O que muda é a ideia de como o cenário está se desenhando. E você tem que usar isso para ajustar os seus investimentos, não para fazer uma grande aposta. Olha, por exemplo, o Boletim Focus. O Boletim Focus é um documento que o Banco Central reúne as previsões dos principais economistas, das principais casas do mercado. Então, tem corretora, tem banco, tem casa de análise. E aí, quando a gente fala de investimento, é muito comum
ouvir de previsão, né? Falar, nossa, o que eu soube agora é que essa moeda aqui que vai bombar, eu soube agora que essa ação dessa empresa que vai subir, que eu vi no YouTube, eu ouvi de um amigo. Cara, não é assim. As previsões, elas não são inúteis. Elas servem para mostrar a mudança de perspectiva. Você não precisa jogar todas elas fora, mas você não pode abraçar uma previsão como se aquilo fosse a sua salvação. Eu gosto de falar que não existe conhecimento inútil. Você precisa saber como usar aquilo a seu favor. Às vezes a gente não sabe mesmo. Além do Boletim Focus, tem um monte de casa de análise, né, dos próprios bancos e das corretoras que passam os dias mandando relatórios dizendo até onde que é o preço-alvo da ação, ou seja, que preço que acredita que aquela ação vai chegar daqui a um ano, daqui a meio ano. Isso é muito comum e serve para você entender o leque de oportunidades, entender os caminhos do mercado. Você não pode abraçar uma previsão como se ela fosse salvar as suas finanças, né? O que eu acho mais interessante para a gente usar as previsões das casas de análise, dos bancos, das corretoras, é usar elas para entender o filme, para entender as mudanças. Cada vez que um banco muda uma recomendação, o que mudou ali no fundamento daquela empresa? O que mudou na estrutura daquela economia que vai fazer aquela empresa render mais ou render menos nos próximos dias? Nos próximos meses, nos próximos anos. Entender esse filme das mudanças é mais legal do que pegar um relatório e falar, agora eu sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Não, é entender agora quais são as minhas possibilidades. Vou dar um exemplo mais prático. Se chega um relatório falando da Vale, mudou o preço-alvo da Vale. Por que mudou o preço-alvo da Vale? Porque mudou a economia chinesa. Porque agora a China está importando menos minério de ferro, porque a China está produzindo menos aço. Então, esse tipo de coisa é que te dá um cenário maior, e para isso os relatórios são muito bons. Você tem gente especializada pesquisando pontos da economia local, da economia global e trazendo dados importantes para você. Então, aproveita que o mundo tem um monte de relatório gratuito, seu banco deve ter, sua corretora deve ter, os do BTG a gente costuma soltar lá no monitor do mercado, de outras casas também, e é muito legal você poder usar isso para tomar decisões conscientes do que você está fazendo. E como é que é tomar essas decisões conscientes? Eu já falei que não é vender tudo para comprar o ativo da vez. É ajustar, é afinar os instrumentos enquanto a sinfonia toca. E como é que você faz isso? Tendo vários instrumentos numa orquestra. Não existe orquestra de um instrumento só. E a chance de dar errado, quando você tem investimentos muito concentrados em uma tacada da vez, em uma bola da vez, é muito grande. Falar para não botar todos os ovos na mesma cesta parece batido já. Falar para diversificar seus investimentos parece só uma ladainha. Mas, gente, tem muita gente boa, muita gente grande que esquece de fazer isso. Os benefícios da diversificação dos investimentos, ou seja, de você ter vários investimentos diferentes, e eu não digo ter várias ações diferentes, mas tem investimentos efetivamente que são pouco correlacionados, ou seja, se a alta da inflação vai impactar pouco um deles e muito outro deles. Então, são dois descorrelacionados em relação à inflação. Em relação à taxa de juros, eu tenho ativos que vão subir muito se os juros subir muito, eu tenho ativos que não vão nem mexer se os juros não subir, eu tenho ativos que vão valorizar se os juros cair. Esse tipo de coisa é que você precisa pensar. Quem está falando isso não sou eu, não é o Marcos Vasconcelos, não é o monitor do mercado. Isso é a teoria do Henry Markowitz, que foi ganhador do Prêmio Nobel, equivalente da economia. O Markowitz é o que chamam de pai da teoria moderna de portfólio. O que é isso? Ele introduziu essa teoria em 1952 e ele mostrou que quando você combina ativos com correlações diferentes, isso que eu falei, você pode aumentar a rentabilidade, diminuir a volatilidade, ou seja, vai diminuir o sobe e desce da sua carteira. Se você tiver esses ativos descorrelacionados, você vai ter uma carteira de investimentos que vai variar menos e pode render mais ou igual ao mesmo risco que você está tomando atualmente, com uma carteira de ativos que vão sofrer muito de acordo com as mudanças que podem acontecer. Isso é o que ele chama de fronteira eficiente. Ele botou num gráfico o limite, a linha
na qual não vai fazer mais diferença você correr mais risco ou menos risco de acordo com o retorno que você vai receber com aquilo. Se você investe ou pretende começar a investir se baseando em previsões, toma muito cuidado. Não é para isso que elas estão aí. Pensa em ter um time bem escalado, um time bem distribuído, que você pode usar a ajuda das previsões, das mudanças das previsões, para melhorar o seu jogo. Não pode ser um problema que as previsões mudem, porque o cenário muda. Você também não pode se agarrar numa previsão como se ela fosse a salvação da sua lavoura, a salvação da sua vida financeira. Não vai ser. Ah, mas meu vizinho ganhou muito dinheiro porque alguém falou para ele que essa era a jogada da vez e ele entrou. Cara, acontece, mas 99% das vezes a pessoa vai perder dinheiro. A mensagem final é clara, né? Em vez de tentar prever o futuro, foca em construir um portfólio eficiente. Foca em usar todo esse conhecimento que está disponível lá no Monitor do Mercado, em outros tantos sites especializados, com os seus assessores de investimento, para construir um portfólio bom para você, um portfólio seguro para você e que faça sentido, e não em tentar caçar a bola da vez. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Ligando os Pontos. Espero que eu tenha te ajudado a investir melhor, a tomar melhores decisões. Curte aqui o vídeo, compartilha com quem pode ter interesse nos assuntos que a gente aborda aqui e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado.